Um dos princípios mais importantes do direito tributário é o princípio da capacidade contributiva. Previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, é por meio do princípio da capacidade contributiva que nós teremos a incidência dos tributos, sempre que possível, de acordo com a riqueza externalizada pelo contribuinte. Portanto, preste bastante atenção. É de acordo com a capacidade contributiva que o tributo deverá incidir. Então, senhoras e senhores, quando falamos da capacidade contributiva, nós estamos falando sim da capacidade econômica, como está previsto, como está expresso na Constituição. A capacidade contributiva, ela vai ser interpretada de várias formas no direito tributário. Dentre elas, a capacidade contributiva vai ser aplicada com base na isonomia, lá no artigo 150, inciso 2 da Constituição, que diz expressamente que o tributo será isonômico. Ou seja, caberá o tratamento diferenciado na medida em que os contribuintes se diferenciam. O indivíduo terá o direito de ser tratado desigualmente na medida em que se desigualam, não cabendo o tratamento diferenciado com base no cargo ou função exercidos pelo indivíduo. Então, muito cuidado, senhoras e senhores. O tributo, ele pode efetivamente ser variável, essa é a sua lógica, de acordo com a riqueza. Porque a lógica tributária é que o mais rico pague mais tributos, para que o Estado possa entregar e garantir o mínimo existencial para aqueles que são mais pobres. Essa é a lógica do direito tributário. Tributar de forma mais pesada o mais rico, para que o mais pobre possa ter acesso ao mínimo existencial, para que o mais pobre possa ter acesso à dignidade da pessoa humana. Então a isonomia, ela é muito clara. Trata-se de tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam, não podendo haver, por exemplo, uma isenção pelo cargo exercido, isenção porque o indivíduo é juiz, porque é promotor. Isso não pode acontecer. O critério vai ser a riqueza. O critério vai ser a capacidade contributiva. E a capacidade contributiva, na forma do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, a priori, se aplica somente aos impostos, conforme a redação constitucional. Você olha que sempre que possível, os impostos incidirão de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Mas muito cuidado. O STF já entendeu que o princípio da capacidade contributiva não se limita aos impostos. O STF já entendeu que sempre que possível, todos os tributos deverão incidir de acordo com a capacidade contributiva, incluindo até mesmo as taxas, que são espécies tributárias vinculadas. Ao julgar a constitucionalidade das taxas de mineração cobradas pelo Estado de Minas Gerais, Pará, o STF entendeu que é plenamente possível que essas taxas variem de acordo com o faturamento da empresa. Porque trata-se de uma atividade de altíssima rentabilidade e dano ambiental, podendo sim a taxa ser maior, incidindo de acordo com aquela riqueza externalizada pela empresa. E o STF só reforçou, na verdade, com esse julgamento, o entendimento que já havia sido adotado lá atrás, quando reconheceu a constitucionalidade da taxa cobrada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que varia até hoje de acordo com o patrimônio líquido da pessoa jurídica, que varia até hoje de acordo com o patrimônio líquido da empresa. Portanto, senhoras e senhores, preste bastante atenção. De acordo com o STF, o princípio da capacidade contributiva se estende às taxas e não somente aos impostos. Mas, para além disso, é fundamental lembrar que a própria Constituição estendeu esse princípio para as contribuições sociais. Na forma do artigo 195 da Constituição, em seu parágrafo 9º, sempre que possível, as contribuições sociais também deverão variar de acordo com a riqueza do indivíduo, de acordo com o seu porte.
Então, um dos pilares do direito tributário é sim a capacidade contributiva. De modo que, sempre que possível, os impostos deverão incidir de acordo com a riqueza externalizada pelo indivíduo. Mas é interessante que há muitos tributos que não têm como incidir de acordo com a capacidade contributiva. Como é o caso, por exemplo, do ICMS. Ele incide sobre o valor da mercadoria e é irrelevante o fato do indivíduo ser pobre ou rico. Mas há impostos que eles, por excelência, não incidiriam de acordo com a capacidade contributiva. São os ditos impostos reais. Aliás, cuidado, que imposto real não é aquele que incide sobre bens imóveis, não, tá? Um exemplo de imposto real é o IPVA, por exemplo. Imposto sobre propriedade de veículo automotor terrestre. O IPVA, ele não incide sobre imóvel, pelo contrário, ele incide sobre veículo. E o IPVA, ele é um exemplo de imposto real. Ele não está submetido àquela variação de acordo com a riqueza. A alíquota é fixa, a base de cálculo é variável e o indivíduo ele é obrigado a pagar o IPVA independentemente da sua riqueza, de estar empregado ou não, de ter pago o carro à vista ou não. O IPVA, ele é um imposto real. Mas muito cuidado, que há impostos que, por excelência, são impostos reais. Mas a legislação pode ampliar a sua aplicação para submetê-los à capacidade contributiva. É o que acontece, por exemplo, com o IPTU. O IPTU, por excelência, é um imposto real. O IPTU, por excelência, é um imposto real. Mas o IPTU, ele poderá variar de acordo com a capacidade contributiva. O artigo 156, parágrafo 1º da Constituição, deixa claro que é plenamente possível essa variação do IPTU, desde que haja uma lei municipal definindo a aplicação da progressividade. Percebam, há impostos que necessariamente não são pessoais, mas que podem variar de acordo com a capacidade contributiva, como é o caso do IPTU. Agora, há impostos que são essencialmente pessoais e incidem por excelência de acordo com a capacidade contributiva, como é o caso do imposto de renda. O imposto de renda, ele incide de acordo com a riqueza. Quanto mais rico você é, mais imposto você paga. Perceba, a capacidade contributiva, ela é um pilar do direito tributário, porque a lógica tributária é exatamente fazer com que o mais rico pague mais tributos do que o mais pobre, porque é por meio do tributo que o Estado vai poder garantir ao mais pobre o acesso ao mínimo existencial, o acesso à dignidade da pessoa humana. Bom, importante dizer que há alguns princípios que tangenciam a capacidade contributiva, como é o caso do princípio da uniformidade geográfica, previsto na Constituição no artigo 151, inciso 1. E nesse princípio fica claro que o tributo terá que ser uniforme em todo o território nacional. Repito, o tributo terá que ser uniforme em todo o território nacional. Agora, uniforme significa igual? A resposta é não. Uniforme não significa igual. Uniforme significa isonômico. Então, o tributo não tem que ser igual no Brasil inteiro. Entretanto, é plenamente possível que seja dado um benefício fiscal para a região mais carente do Brasil para desenvolver aquela região. Muito cuidado. O tributo deve variar de acordo com a riqueza externalizada. A lógica tributária é essa. A lógica tributária é que o tributo incida de acordo com a riqueza que o indivíduo externalizou, de acordo com a riqueza que o indivíduo demonstrou. Então, sempre que possível, não somente o imposto, mas todos os tributos devem incidir de acordo com a capacidade econômica, devem incidir de acordo com a capacidade contributiva do cidadão.